Então abra comigo, hoje eu quero continuar falando sobre as igrejas do Apocalipse, e hoje eu quero falar de uma igreja chamada Sardes. Então abra comigo em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, são 6 versículos, que a gente vai ler, e eu acredito que, diante dessa igreja com a qual nós vamos falar hoje, Deus vai falar com você, como Deus falou comigo. Eu entendo que essa palavra, além de ser uma palavra que já estava para ser pregada aqui na igreja, é uma palavra muito pontual para esses dias. Então abra comigo em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus fala assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu quero que você repita isso com toda a sua fé. Diga: tenho fama de estar vivo, mas está morto. É isso. Verso 2: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu vou vir contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram e não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acredito que essa igreja, ela vai falar muito conosco nesses tempos. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai renovar sua fé nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio, eu já profetizo na sua vida. Nós, como seres humanos finitos, muitas vezes, diante do nosso quarto, nós olhamos para a janela e nós se atentamos ao universo, tão vasto, tão profundo e tão infinito. E sabe, nós, seres humanos finitos, nós olhamos para o céu, nós olhamos para as estrelas, e nós vimos que nós somos tão pequenos, que nós conhecemos somente uma mínima parte daquilo que Deus fez. Sabe, quando a gente olha para as estrelas, e a gente vê aquelas estrelas brilhando, muitas vezes a gente se engana, pensando que aquela estrela ainda existe. E aqui eu estou fazendo uma ilustração para que você entenda qual era o cenário que Sardes, essa igreja em Sardes também tinha. Então quando nós olhamos para as estrelas, muitas delas que brilham, já não existem mais. Mas a estrela, ela continua a brilhar, de 5, 10 até 20 anos, do tempo que ela morreu. E eu acredito, que é isso que Deus quer falar conosco hoje. Porque muitos de nós, somos levados a olhar a parte externa, a aparência. Assim como o profeta Samuel, quando foi ungir Davi, chegou na casa de Jessé, pai de Davi, e olha todos os seus irmãos, todos bonitos, formosos, fortes, lindos, que nem o pastor. Eu tenho que ser bonito, né? Jesus me acha lindo, e a piada não pode perder, né? Como alguns dizem. E a Bíblia conta que quando Samuel chega lá, Deus fala com ele, fala: olha, pare de olhar a aparência, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Eu quero te falar algo nessa noite. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações esses dias. E assim como Davi, e essa tem sido a minha oração durante esses dias: Pai, sonda o meu coração, e vê se há nele alguma coisa que o Senhor reprova, diante de mim. Prova-me, vê se há alguma coisa que o Senhor reprova, e me reposiciona novamente no lugar certo, para que eu possa caminhar no lugar certo.
para que eu possa andar diante da vida eterna, do caminho eterno. E sabe, Jesus, Ele é esse Jesus que julga e sonda os nossos corações. E da mesma forma, naquela época, muitas pessoas viam a igreja de Sardes dessa forma. Uma igreja pomposa, uma igreja luxuosa, uma igreja bonita por fora, uma igreja onde tinha os seus mega cultos, o seu mega templo, cultos rolando, a sua atividade, a sua programação rolando de uma forma muito legal, muito show de bola, as pessoas de fora olhando, falando, uau, que igreja maravilhosa, nossa, que padrão de igreja, é esse o tipo de culto que eu quero para a minha igreja. Meu Deus, olha a nossa referência, olha aí, a igreja de Sardes, lá da Ásia Menor, é essa igreja que nós temos que pegar como exemplo, como referência. Uma igreja forte, ativa, mas ela não esperava que esse Jesus que conhece o meu e seu coração, iria reprovar. Iria ver aquela igreja pomposa, toda bonita e luxuosa, mas iria reprovar a sua essência e reprovar os corações das pessoas que estavam ali. Então nessa igreja era assim, do lado de fora tudo bonito, mas do lado de dentro totalmente morto. Sabe, essa é a pior declaração que Jesus pode dizer para nós, quando nós estamos mortos, ou mortos espiritualmente. E foi essa declaração, e se nós pegarmos aqui um comparativo com todas as outras 6 igrejas, porque foram 7, e essas igrejas, como eu falei semana passada, elas não são só literais daquela época, mas também representam igrejas como os dias de hoje. E sim, essa palavra não é só para o tempo deles, mas é para os nossos dias, é para hoje. Deus fala, olha Sardes, você está morta. Se Jesus hoje falasse com você, no seu quarto, e você pedisse, Deus, o que eu tenho feito de errado? Aonde eu tenho falhado? E Jesus chegasse para você e falasse, olha, você precisa voltar a viver, porque você é um morto vivo, você só está fazendo peso na igreja, você vai lá só para fazer um socialzinho, mas o seu coração está longe. E sabe, para você saber, Sardes, falei semana passada, todas as igrejas, os nomes das igrejas, têm uma palavra profética. Existe um significado profético, e Sardes significa aquele que escapou, aqueles que escaparam, os remanescentes. Porque aqui só se salvou os remanescentes. E deixa eu te falar algo nessa noite. Deus está à procura de remanescentes desses dias. Quem são os remanescentes, pastor? São aqueles que não se sujaram, não sujaram as suas vestes, diante do Deus vivo, Deus único, Deus perfeito e santo. São aqueles que hoje estão demonstrando que não estão mortos. Mesmo a igreja com as portas fechadas, continua vivo. A igreja não morreu, continua vivo. Os remanescentes que vão chacoalhar aqueles que estão mortos e dizer, acorda você que dorme. Desperta, ó tu que dormes, porque o Senhor está voltando, o Senhor está à porta e bate, aleluia. Eu acredito que se você não é um remanescente, que você seja usado por mim hoje, ou melhor, que eu seja usado para tocar a sua vida como remanescente, e que você seja pegado nessa noite pelo Senhor, que você seja tocado aí na sua casa, na sua sala, que o Senhor hoje te acorde e fala, acorda, porque o coronavírus é só um sinal, é só uma contração forte que eu estou vindo, o filho já está preparado, e daqui um pouco eu vou vir, e eu vou dar a luz ao meu filho, à minha igreja, aleluia. E sabe, Sardes é muito interessante quando a gente estuda essa igreja, porque Sardes era uma cidade que foi construída em cima de uma colina, de uma grande rocha, de uma grande pedra. Alguns estudos falam que acima do nível do mar ficava de 500 a 1.500 metros. Então o capitão do Império da Lídia, que era o imperador daquela região, um dos homens mais ricos do mundo antigo, o rei decide escolher a cidade de Sardes
como capital do seu império. Por quê? Porque ele achava que lá ninguém iria tocar. Essa cidade de maneira alguma seria assaltada. Os estudos falam que lá o tesouro ficaria seguro. Existia um rio muito perto daquele lugar onde eles extraíam minérios, ouro, prata. Os estudos falam que essa cidade foi a primeira cidade que começou agora a fabricar moedas. Então, diante da história da civilização, nós entendemos que as primeiras moedas que foram fabricadas foi na cidade de Sardes. Por isso Sardes era uma igreja e era uma cidade muito importante naquela época. Mas a Bíblia conta que essa igreja, ela era autossuficiente, como Laodiceia. Não precisava nada. Achava que tinha tudo. Achava que já havia experimentado todas as experiências com Deus. Pelo fato de saberem da Bíblia, de saberem de teologia da época, de terem sido ensinados, porque a gente acredita, pelos estudos, que foi Paulo que iniciou a igreja na cidade de Sardes. Eles acreditavam que não faltava nada, porque eles já tinham passado por tudo, experiências com o Senhor. Eles falavam para eles mesmos: não, mas eu já conheço Deus, eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, já umas 20 vezes, eu já fui batizado pelo Espírito Santo, hoje eu tenho um ministério na igreja, eu tenho um cargo eclesiástico alto na igreja, eu não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente. E aí Jesus vem e fala: olha, você só acha isso, mas você é um morto-vivo, você está morto. E os estudos contam que uma certa noite, de eles pensarem que nunca eles iriam ser assaltados, o rei Ciro vai lá, junto com o seu exército, e rouba toda a cidade. E isso se aconteceu de duas vezes, por 2 episódios. E daqui um pouco você já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Os teólogos falam que essa cidade, essa igreja, foi mais ou menos e aproximadamente no século XV, XVI, no tempo da Reforma Protestante. E eu acredito muito que há um tempo que a igreja, não só coronavírus, mas pós-corona, vai ter que reformar muita coisa, vai ter que rever muitas coisas, vai ter que rever a sua teologia, vai ter que rever a condução, a liturgia desses dias, para ver o que está acontecendo. E aí Jesus fala: você está morto, vocês vivem de aparência, vocês são que nem os fariseus, vocês sabem de Bíblia, mas vocês não praticam ela. Vocês só têm uma religião praticável, vocês não têm uma espiritualidade experimentável, vocês não experimentam todos os dias esse Jesus vivo. Então se atente para essa palavra. Você às vezes é evangélico, é católico, está me ouvindo aqui, pode ser de qualquer religião, mas às vezes você não está acreditando que Deus, Ele é soberano. Sabe por quê? Porque até hoje você só teve uma experiência com um Deus morto, você ainda não teve uma experiência real com Ele, porque é impossível nós termos uma experiência real com o Senhor e continuarmos da mesma forma. E era isso que estava acontecendo nessa igreja. Elas começaram bem, mas durante os anos, elas se tornaram mortas. E sabe, Jesus ele começa a se apresentar. Eu quero que você, com a sua Bíblia aberta aí, vamos ler juntos, em Apocalipse 3, ele diz assim: olha, essas são as palavras daquele, ele está falando de Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui quando Jesus ele fala os 7 Espíritos de Deus, ele está se referenciando muito a Isaías 11:2, quando Isaías fala, lá: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. E aqui, quando Jesus ele usa esses 7 Espíritos de Deus, ele está falando que o Espírito Santo de forma plena. Era isso que a igreja de Sardes naquela época precisava, do Espírito Santo. E Jesus fala: olha, eu tenho a plenitude do Espírito Santo, eu já venci a morte, eu tenho a plenitude dele, por isso que vocês precisam de mim. E a Bíblia vai contar que Jesus ele se apresenta falando: olha, eu tenho as 7 estrelas.
E nós falamos algumas semanas atrás que as 7 estrelas, elas representam e significam os pastores da igreja, os anjos da igreja, os representantes e as próprias igrejas. E aí Jesus ele vai falar, olha, conheça as tuas obras. E em todas as cartas, meus irmãos, Jesus ele fala, conheça as tuas obras, conheça a tua condição espiritual. Eu sei o que você faz bom e de ruim. Eu sei o que você está fazendo dentro da igreja e fora dela. Então deixa eu te falar uma coisa. Você que pensa que Deus não conhece seu coração, Deus é onisciente, Jesus é onisciente, para saber se nesse tempo você está conectado com Ele, mesmo na sua casa, onde você está. Então Jesus ele fala, olha, eu conheço as suas obras. Vocês até fizeram um trabalhinho filantrópico aí fora, ajudaram os pobres, ajudaram alguns idosos aí fora, levando alimentos para casa. Até vocês fizeram uma boa obra. Mas ele continua no verso 2, ele diz, mas eu achei as tuas obras imperfeitas diante dos olhos de Deus. Ou seja, as suas obras não prestaram para nada. Então aqui eu entendo algo, igreja, que é para nós. Não adianta só a gente fazer por fazer. A gente precisa fazer com o nosso coração voltado naquilo que nós estamos fazendo. Não tem a ver com o quanto você faz, meu querido, mas tem a ver o quanto você faz com Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, meu querido. Então as obras que o Senhor está falando para essa igreja, olha, vocês estão fazendo obras, mas não tem servido para nada. Você pastor que me assiste, líder de ministério, você tem vivido um ativismo desenfreado dia após dia, e o Senhor está falando para você, olha, conheça as tuas obras, mas elas não têm prestado para nada, porque falta o amor, falta o Espírito Santo, falta o seu coração estar nessas coisas que você está fazendo. E aí Jesus fala, você tem fama de ser vivo, mas é morto. E quantos de nós podemos pegar essa palavra hoje e dizer, temos fama de vivo, temos ministério, temos um canal no YouTube, temos um perfil no Instagram, temos vários likes, seguidores, mas a pergunta é, será que hoje você não está morto, como Sardes estava? Que essa palavra ela possa ser de reflexão para todos nós, que a gente possa aferir e balizar como está o nosso coração. E sabe, essa igreja, o declínio espiritual, ele foi tão lentamente que eles nem se atentaram, nem se deram conta que eles estavam sendo mortos, Bianca. A gente está com algumas pessoas aqui, inclusive o pessoal do louvor. Sabe, uma igreja tão bem organizada, que tinha fama de uma igreja ser referencial e top, não estava vendo que estava morrendo. O Espírito Santo não estava mais ali. Sabe, os rituais eram só rituais. As orações batiam no teto e voltavam. As ofertas não eram nem registradas na tesouraria espiritual, porque as ofertas nem subiam como memorial diante do Senhor. Não havia perseguição na igreja, porque eles não eram mais uma voz profética aonde eles estavam. Eles não incomodavam mais ninguém, muito menos o mundo. E essa igreja estava morrendo, vivendo uma mentira. Então deixa eu te falar, para de viver uma mentira. Você que está me ouvindo, para de viver uma mentira, de um cristianismo mentiroso. É tempo de nós se despirmos do velho homem, e se revestirmos do novo homem, Cristo Jesus. É tempo, igreja, de parar de remendar o tecido velho numa coisa nova, porque Jesus nos deu uma roupa nova, e essa é a roupa que eu quero experimentar, e eu quero usar durante a minha vida, as vestiduras brancas com qual nós vamos falar hoje. Sabe, e aqui eu peguei aqui uma frase muito legal, que ela fala assim, a parte interna da igreja de Sardes, era verdadeiramente um cemitério espiritual, e as suas obras, um disfarce para um cadáver eclesiástico. Uau!
Mas aí Jesus, no verso 2, ele vem com um elogio. Ele se apresenta e agora ele vem com um elogio. E ele fala, olha, esteja atento. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese nesse verso 2. Acorde. Igreja, vamos acordar, igreja. Pastor, é a grande tribulação que nós estamos vivendo? Não, ainda não. É o fim dos tempos? Ainda não. Muitas profecias precisam se cumprir. É o princípio das dores, pastor? Eu posso dizer para você sim e não. Mas eu acredito, como eu ouvi essa semana o Ângelo Basso falando na internet, e como o Luiz Hermínio tem falado, eu acredito que Deus deu uma contração forte, para que o nosso organismo, a igreja, o corpo, se prepare. Da mesma forma que aquelas noivas, as prudentes e as imprudentes, estavam esperando pelo noivo, que nós possamos nesse tempo, guardar o nosso óleo, o óleo da nossa lamparina, não para gastar amanhã, mas para o tempo que está por vir. É tempo de nós guardarmos óleo, porque no momento que nós precisamos ter óleo na lamparina. Então deixa eu falar, acorda igreja, nós precisamos acordar como igreja. Não dá mais para vir nos cultos para brincar de casinha de Deus. Não dá mais para você ficar brincando com Deus, meu querido. Você cristão como eu, não adianta mais você ficar em cima do muro, ou você é ou você não é nesses dias, e pós-corona também. Então eu acredito que é um tempo que aquele que está sujo vai se sujar mais, e aquele que está limpo vai precisar se purificar e se limpar mais ainda. Então Jesus ele fala, esteja atento, acorda, porque a grande parte da igreja já está morrendo, mas ainda há uma parte dos remanescentes, ainda há uma parte que não está morto. Eu quero ser essa parte, dos remanescentes que queimam pelo Senhor. Eu não preciso ter um público para ficar queimando aqui. Se tiver só eu queimando, eu vou queimar, meu irmão. E eu não sei você ir na tua casa, mas a presença de Deus é tão nítida aqui nesse lugar. Sabe, eu entendo que essa é a hora de a gente parar de falar e começar a fazer. Colocar a mão no arado, não olhar mais para trás, mas olhar para frente e entender, reconhecer que esse Deus soberano ainda está no controle e estará para todo sempre. Ele não perdeu o controle das coisas, Ele continua com o controle nas suas mãos. Então vamos falar menos e vamos começar a fazer mais, igreja. Precisamos colocar a mão no arado e trabalhar. E aí Jesus fala, seja vigilante, vigie. Por isso que é um tempo de jejum. Jejue, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Amanhã, convocação nacional de jejum. Então amanhã vamos jejuar, não só por nós, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, igreja. Tem a ver com uma igreja gloriosa. E nós só somos igreja junto com os nossos irmãos, independentemente se é igreja local ou igreja global. Então amanhã vamos jejuar sim pela nação brasileira, vamos jejuar pelo globo, por tudo aquilo que está acontecendo. Então eu te convoco amanhã a estar de jejum, a estar tendo esse tempo de vigilância, de atenção, igreja, aleluia. E é por isso que ele fala, olha, esteja atento, porque essa igreja de Sardes, pelo fato de não terem se preocupado, porque estavam numa posição estratégica boa, foram assaltados 2 vezes. O ladrão entrou e eles nem perceberam. E a gente vai ver aqui que depois Jesus fala, olha, se vocês não acordaram, eu vou vir como um ladrão, e vocês não vão entender nada do que está acontecendo. Então se você não está entendendo nada do que está acontecendo, meu irmão, volta para Jesus hoje, porque você está morto. Não estou tendo entendimento, meu irmão. Nós não vamos ser pegados desapercebidos. Eu vou falar daqui um pouco sobre isso. E aí Jesus fala ainda no versículo 2, fortaleça aqueles que restam, porque eles estão prestes para morrer. Haviam remanescentes aqui.
Haviam aqueles que não tinham manchado as suas vestes. Haviam pessoas aqui, vivas, que nasceram de novo, que tiveram uma experiência viva com o Senhor, que tiveram um novo nascimento a partir de uma nova natureza em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, porque agora eu estou em Cristo Jesus, diz a palavra. Uma nova mente, um novo comportamento, novas condutas, novas palavras, uma nova vida. Então existiam pessoas remanescentes naquele lugar. E aí Jesus olha para essa igreja e fala: olha, eu vou usar vocês, os remanescentes, para acordar aqueles que estão dormindo. Que você seja um canal nesse tempo, para acordar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos espiritualmente. Que em você e através de você, o rio de Deus vaze, flui de dentro de você, e você possa tocar vidas, famílias, pessoas nesse tempo, em nome de Jesus. E aí o verso 3 ele continua dizendo assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Aqui estão as ordens de Jesus para a reforma e restauração na igreja, não só de Sardes naquele tempo, mas para nós também. O Senhor está instruindo os crentes remanescentes a não deixarem o seu coração nesse tempo esfriar. Como está o teu coração? Como está a tua vida de oração? Como está o teu tempo de comunhão com o Senhor? Como está a tua vida? Você está ansioso? Você está preocupado? Você está esperançoso? Como está o teu coração? E aí Jesus fala: olha, crentes de Sardes, remanescentes, voltem a viver, recuperem a preciosidade da palavra de Deus, porque o poder do Evangelho é aquele que transforma vidas e continua transformando até os dias finais, e vai ser transformado. Um dos sinais para que Jesus volte é que o Evangelho do Reino seja pregado em todos os lugares, aos 4 cantos deste mundo. O Evangelho do Reino seja pregado. E aí Jesus fala ainda no verso 3, olha, mas não basta só vocês lembrarem das glórias passadas, do que a igreja viveu lá atrás, o que te trouxe aqui, amém, mas agora é um novo tempo. O que te trouxe até aqui não fará e não te levará a voos maiores, a coisas que o Senhor tem pela frente. Então é tempo de você se renovar, é tempo de você acordar, é tempo de nós como igreja sermos restaurados pelo Espírito Santo. E aí Jesus fala: não adianta só você lembrar das glórias, dos triunfos lá atrás, você precisa obedecer. Você quer ser protegido nesse tempo? Obedeça a palavra de Deus. Qual é o melhor remédio nesse tempo? Obediência. Eu quero ser guardado pelo coronavírus. Obedeça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. João 15 diz: aquele que permanece na minha palavra, esse é aquele que vai e dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a palavra, eu sou a fonte. Se você não estiver em mim, você está morto, você está desconectado da fonte, você está desconectado da videira, da fonte de vida. Então, irmãos, não basta só a gente lembrar, a gente precisa continuar, permanecer, perseverar, obedecendo a palavra dele. E aí Jesus fala, olha, finalmente ele ordena que o povo se arrependa. E todas as cartas que Jesus escreve, há arrependimento. Arrependimento você não vai encontrar no caminho com Cristo. Arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Então, se você não se arrependeu até hoje, é porque você não entrou no reino até hoje. Nem salvo você é, meu querido. Então é tempo de a igreja se arrepender, se prostrar, se voltar. Ah, se meu povo orar, clamar, se prostrar, eu virei e mudarei a minha nação. E é tempo de arrependimento, é tempo de a gente refletir interiormente e ver como está a nossa vida.
Sabe, a gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa romper com o nosso padrão de pecado, que a gente acha que não dá nada. Você que vive uma falsa graça, meu irmão, se converta. Porque a resposta à graça de Deus me levará à obediência, à santidade, a uma vida em amor, aleluia. E é isso que o Senhor quer, sabe? E aí o Senhor, Ele adverte, Ele fala, olha, se vocês não fizerem isso, que eu estou advertindo, aconselhando vocês, recomendando, eu vou vir como um ladrão, e vocês não vão saber a hora que eu vou vir. A pergunta é, e eu deixei muito bem claro aqui, Jesus vai vir como um ladrão para nós? O que você acha, igreja? Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler um texto aqui, eu preciso desconstruir isso da sua cabeça. Porque tem muitas pessoas que acham que Jesus vai vir como um ladrão. Então deixa eu desconstruir algo da sua cabeça. Até porque a parábola das noivas, as que estavam preparadas, não foram pegas desapercebidas. Então vamos ler. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 2. Que diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. E alguns param aqui, e acham que Jesus vai vir como ladrão. Agora vamos continuar lendo o contexto. Verso 4. Mas vocês, irmãos, cristãos, que estão vivos e não estão mortos, que não deixaram seus corações esfriarem, que tem azeite na lâmpada, vocês que não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, vigilantes, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então o que o texto está falando? Nós que estamos na luz, nós que somos a luz do mundo e sal da terra, Jesus não virá como ladrão para nós, igreja. Virá como ladrão aqueles que não estão na luz. E da mesma forma Jesus fala isso para essa igreja de Sardes, porque era isso que tinha acontecido. Uma igreja autossuficiente, uma cidade que achava que nunca iria ser assaltada. Agora o ladrão vem, numa hora que eles menos esperam, assaltam eles por 2 vezes. E eles nem veem por onde eles entraram, nem por onde saíram. Então nós, igreja, essa é a certeza de que nós estamos na luz. E como diz a palavra, que sejamos sóbrios, que estejamos atentos, vigilantes, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Jesus, nós não seremos desapercebidos, não vamos sido desapercebidos diante da volta do Senhor nas nuvens. E aí a promessa, encerrando aqui, diz: os fiéis serão vestidos de branco. Verso 4 de Apocalipse 3. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Verso 6. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Então, como eu falei, existiam alguns remanescentes, sim. E a Bíblia fala que eles estavam vestidos de branco. Será que eles estavam confiando neles próprios? Não. Neles mesmos? Não. Eles estavam confiando na justiça e no poder transformador de Jesus. Porque nós, por nós mesmos, Isaías fala isso, que mesmo a gente fazendo tudo de bom, a Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia.
Sabe aquele trapo que é passado nas pessoas que estão enfermas, e que depois você tira, que tem aquele cheiro forte, aquele cheiro ruim? Mesmo nós praticando justiça sobre a terra, a nossa justiça própria não fará com que nós venhamos ser salvos, não fará com que nós venhamos vestir um vestido de linho branco. Então o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que ao vencedor, aquele que vencer, será aquele que estará pronto, vestido de linho e de vestido branco, para se encontrar com Ele, para a volta do Senhor. Eu convido o pessoal do louvor a se encaminhar ao altar. O vencedor, aquele que não sai do lugar onde ele deveria sair, ele deveria estar, perdão. Ele não sai da onde Jesus quer que ele esteja a todo momento. É aquele que vence, é aquele que vence, é o vencedor, aleluia. Aquele que está vigilante, aquele que está sóbrio, aquele que tem consciência, como nós falamos essa semana, consciência da presença. É aquele que vence, que vai até o fim, aleluia, que mantém a sua confiança no Evangelho, aquele que não se contamina com o mundo, com os prazeres carnais, com os prazeres do mundo. Esse é aquele com o qual se vestirá de vestes brancas, símbolo da vitória do crente, que desenvolver uma vida de pureza, de santidade, aleluia. Como Isaías 61 diz, versículo 10 diz: regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Como João, ele descreve a igreja usando essas vestes brancas na ceia das bodas do Cordeiro, e ele diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, dos remanescentes, meu, seu, você que não vai deixar o seu coração se esfriar nesse tempo, não vai ser um morto vivo. Sim, o pequeno remanescente de Sardes, aquele que Jesus fala que jamais vai apagar o seu nome do livro da vida, aquele que terá o nome escrito no livro da vida, e pelo seu nome estar escrito, será salvo, e viverá governando com Cristo no reino vindouro, aleluia. Os nomes dos crentes fiéis, que ali estarão escritos por toda a eternidade, assim como Apocalipse 20 diz, quase no final do livro, e João descreve: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então Cristo promete para nós, os remanescentes, vitória, vitória, porque Mateus diz que aquele que confessar o Senhor diante aos homens, é aquele que será confessado. Confessarei, o Senhor diz, diante do meu Pai que estás nos céus, aleluia, aleluia. Ele nos promete vestiduras brancas. Sim, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito está falando à sua igreja. Então escute essa palavra, e não só ouça, mas obedeça a ela. Queria que você ficasse de pé nesse momento aí na sua casa. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar nesse tempo a nós adorarmos ao Senhor, a nós colocarmos o nosso coração nele. Eu acredito que essa palavra é uma palavra de atenção para nós, de atenção para nós, de atenção para nós. Pastor, o que aconteceu com a igreja de Sardes? A Bíblia fala que ela reviveu.
aleluia, que ela acordou, sim, que ela acordou, aqueles que estavam mortos foram tocados pelos remanescentes. Então eu oro nesse tempo, para que os remanescentes, vivos, aqueles que estão atentos, possam acordar aqueles que estão dormindo. Sabe, eu peço que você ligue para quem o Senhor colocar no seu coração, aquela pessoa que está desviada, afastada, aquela pessoa que você sabe que está fria, que está gelada, que está morta, que só é religiosa, que só está usando um farisaísmo, uma hipocrisia, está colocando uma mascarazinha. Liga para ela, manda uma mensagem e fala: acorda, meu filho, porque o Senhor está voltando. Esteja pronto para vestir-se de linho branco, aleluia, aleluia. Uma igreja morta, sem alegria, sem vida, não faz diferença em lugar algum na sociedade, seja lá aonde estiver. Vamos viver, não de aparência, vamos viver de corpo, alma e espírito. Vamos parar, igreja, de sermos religiosos, e vamos começar a viver a verdadeira espiritualidade cristã na nossa vida, aleluia, aleluia.